Fala turma, vamos lá para o racional dessa explicação. Como eu tinha colocado no Instagram hoje, né, no dia 3, se alguém queria a explicação sobre a região de retração de Fibonacci de 23,6, que é muito pouco falada, né, turma? Essa região aqui de 23,6, ó, ele é muito pouco falado, né, turma? Então eu resolvi, coloquei uma enquete lá, o pessoal votou, né, e aí ainda conferiu de eu fazer uma operação usando essa região aí, que para mim faz uma diferença bem grande no operacional. Certo, vamos lá para o racional da operação, né, que foi aqui feito em Dow Jones no dia de hoje, um day trade, certo, turma? O que eu tinha aqui pelo gráfico diário? Apenas venho para o gráfico diário para observar o contexto macro, né, turma? Eu tinha uma queda, opa, não é isso que eu quero, é isso aqui, ó. Uma queda muito forte, né? O gráfico diário a gente vê o preço caindo aqui, né, turma? E aí no dia anterior, na sexta-feira, esse candle de força compradora aqui engolfando esse candle anterior. Beleza, né? Deixa eu só tirar o zoom, beleza? Esse é o contexto do gráfico diário. Eu tenho essas linhas mapeadas aqui, que são linhas aqui de H1, né, amarelinha, e as vermelhas aqui do gráfico diário mesmo. Observa que essa região de suporte e essa é uma região de resistência. Eu venho aqui para o H4 e a gente vê essa força de queda aqui muito mais evidente, né, com muito mais detalhes, né? Diário é um gráfico muito grande, né, pouco detalhamento, mas com muita força. A gente vai descendo tempo os gráficos e vai vendo mais detalhes aqui, né, turma? E o que a gente tinha acontecido? E que tinha acontecido aqui? Aquele candle do diário de força compradora parou aqui na média de 200 do H4. Observa como que essa média está flat, servindo como resistência dinâmica do preço, né? Outro ponto interessante é que eu tracei uma fibra aqui dessa parede vendedora e observei isso aqui. Olha onde ele travou. 38,20 da Fibo, dessa parede vendedora, média de 200 aqui também, turma. Então essa região estava muito forte, o preço estava batendo cabeça, né? Então eu entendi que poderia sim o preço continuar caindo. Apago aqui e vamos descer agora mais um time frame, o gráfico de H1. O que eu observo aqui no gráfico de H1? Olha onde o preço bateu cabeça, era aquela média de 200 do H4. Eu tenho aqui, né? Vou só trocar a cor dela para o amarelinho para me entender que é de H1 essa resistência. Então eu tenho uma resistência formada em H1. Em H4 eu tenho uma média de 200 e o preço fazendo um movimento bem forte, certo? A gente já tem bastante informação aqui. Então a gente tem o contexto macro pelo diário, a gente tem aqui a tendência pelo H4 e pelo H1 a gente tem uma localização importante aqui que o preço estava fazendo, né? Batendo cabeça aqui, nessa região com a média de 200 do H4. Sabendo da tendência de queda, a gente esperou por um gatilho, né, prioritário de venda. Desço por M15 e o contexto do M15 aqui fica um pouco mais micro, né, turma, no M15 ainda. E a gente observa o seguinte, pelo H1, para fazer esse teste aqui nessa região de média de 200 da H4, né, aquele candle de força compradora do diário, ele deu uma boa guinada em tempos menores, né? Então eu traço uma parede compradora, né, desse fundo até o próximo topo, né, turma? Então a gente pega essa região de parada com essa região. Aí a gente tem essa parede compradora, certo? Então eu desço lá para 15 minutos com essa mesma parede compradora desenhada, H1. Vou só jogar para cá pro dia para ficar mais interessante. M15, ó. E olha que interessante, turma. O preço bate cabeça aqui algumas vezes, não tem força para romper aquela média de 200, vem até essa região e a primeira barreira desse ponto, né? A primeira barreira aqui, no meu ver, era esse 23,6, né? Uma região de suporte importante. Então, o preço deixou aqui a mínima do dia. Então, mapeei ela, mapeei a mínima do dia. Desço aqui mais um tempo gráfico agora para o M5 para a gente chegar mais perto ainda e entender o que está acontecendo. Turma, o preço deixou a mínima do dia, novamente veio testar, mostrando que os compradores não estavam deixando o preço passar abaixo de 23,6. E aí vem aquela sacada, turma. 23,6 no que eu uso funciona como suporte e resistência, né, turma? No caso aqui como um suporte, porque vem de uma parede compradora. Então, eu só vou fazer operações após eu ter o rompimento efetivo das regiões de 23,6, que aí eu tenho espaço para buscar 382, 50, 61, né? Fazendo gestões dentro desses níveis, turma.
Então, ó, apesar de ter visto esse rompimento aqui, eu não me senti à vontade para entrar, turma, nesse rompimento. Por quê? Eu tive um distanciamento e candles bem expressivos, né? Mostrando força, é claro, mas eu preferi pegar um gatilho um pouco mais próximo da média aqui, né? Por quê? Aqui, se eu fosse vender aqui, turma, eu ia ter que colocar o stop aonde? Aqui ia ficar extremamente caro, né? Eu ia ter que colocar acima de algum candle de força para não ficar tão caro, né? Para o payoff ser ao meu favor, né? Ficar ao meu favor. E também eu ia vender mais caro aqui em cima, né? Aquela premissa de vende caro e compra barato, né, turma? Então, se eu vendo aqui no ponto A, opa, tá muito pequeno aí, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Se eu vendo aqui no ponto A ou aqui no ponto B, onde que eu vou estar vendendo mais caro, né, turma? Se eu vender aqui ou aqui, onde que é uma melhor venda? Na minha opinião, aqui em cima, que eu vou vender mais caro. E aí eu vou conseguir realizar o lucro lá embaixo, né, turma? Aqui, se eu faço uma venda aqui, meu stop vai ficar muito caro. Então resolvi aguardar, mesmo com o rompimento do 23.6. Tive mais esse gatilho, na minha opinião, muito bom de venda aqui, turma. Colocando uma pendente aqui abaixo, um stopzinho acima ficaria show também. Mas se eu não quis vender, preferi aguardar ainda, turma. E aí, passou mais alguns minutos, o preço testou a média de 21, não conseguiu romper ela com força de compra e deixou esse candle aqui para mim, ó. E observa que ele está trabalhando abaixo da região do 23.6, né, que é aquela região que eu queria o rompimento para pegar essa surfada. E observa pelo 15 minutos que estava mais evidente essa questão do 23.6, turma. Olha isso aqui. Vou dar um zoom agora. 23.6, olha esses pavis, turma, rejeitando 23.6 e também a mínima do dia, de hoje. Então, por esse motivo, aquele gatilho dos 5 minutos aqui para mim não estava tão bacana por conta que no M15 estava deixando esses pavis, né? Então eu comprei o risco, turma. Comprei o risco, observei esse candle aqui que agora está muito pequeno porque o preço fez uma guinada aí bem expressiva, ó. Mas eu vendi nesse candle aqui, ó, no M15, ó. Esse candlezinho agora ficou pequeno, né? O preço caiu muito. E olha no M5. Confluiu também no M5. O mesmo padrão. Um candle de força vendedora engolfando esses candles anteriores. Na média de 21, olha só. Então coloquei uma pendente aqui. E busquei por um stop aqui. Acima desse ponto, né? Não coloquei lá em cima porque também ia ficar um pouco caro. Coloquei acima desse ponto porque me mostrou que era um ponto forte. Observa que dessa região aqui saiu esse candle de força, teve esse outro candle que não teve força para buscar stops aqui em cima e depois mais esse e deixou o gatilho aqui para mim. Então a gente coloca o histórico, vê que eu vendi aqui, um stopzinho aqui e fui fazendo uma gestão pela média de 7 aqui, tá vendo? Essa média branca é uma média de 7 exponencial, a média de 21 simples ou aritmética e a vermelha é uma média de 200 simples ou aritmética, né? E tá vendo onde eu saí aqui? Nessa região, eu fiz essa gestãozinha pela média de 7 pelo 2 minutos, né? E também resolvi sair aqui porque o preço começou a mostrar a intenção compradora em região de 50%. Turma, a gente não sabe o que vai acontecer na direita do gráfico, ó. A gente não sabe. Imagina se eu soubesse o que ele ia fazer, entendeu? Se eu não sei o que ele vai fazer, eu poderia ter saído aqui também, ó. Foi um momento que eu estava bem apreensivo, que eu tinha rompido o 382, né? E depois eu continuei a fazer a gestão e acabei saindo no 50% e chegou até meu alvo final, que era no 61.8 aqui, turma. 61.8 era meu alvo final, mas eu saí com 2 para 1, né? 2,5 para 1 mais ou menos, no 50% já está de bom tamanho, turma. Trade muito bem executado, né, com a regrinha dos 23.6 que eu gosto muito de utilizar ela no dia a dia, né, turma? Olha como que ela segurou bastante na mínima do dia. E se alguém entrou e deu um surf melhor, pegou a fatia dele, eu peguei a minha e é dessa forma que a gente vai. Outra coisa também, olha como o preço entrou em região de sobrevenda no RSI, né? É lógico que um movimento de guinada assim perde um pouco da referência aqui, né? Sobre compra e sobrevenda fica um pouco sem referências, né? Quando
o preço faz esse tipo de guinada muito forte. Mas isso nos mostra que tem uma possível correção para acontecer, né? Quanto mais esticado ele está, mais próximo da correção ele vai estar, né, turma? E esse foi o trade. Quem quiser ficar para estudo, colocar um comentário aí sobre o que achou desse trade, o que entendeu dele, se tem alguma dúvida a gente responde aí também. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem ou me chamar ali no Instagram que está embaixo. Valeu!